Está no ar o Jornal da Haq TV. Boa noite. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bem-vindo a este espaço informativo. Vamos às notas. Um jovem que em vida respondia pelo nome de Artigo Vasco Sabão foi espancado até a morte na noite do último sábado por um grupo de malfeitores no bairro de Murrapaniwa, arredores da cidade de Nampula. Suspeita-se que a vítima, de aparentemente 23 anos de idade, tenha caído nas malhas dos criminosos quando regressava na diversão por volta das 20h30. O incidente ocorreu nas mediações da linha férrea, a menos de 200 metros do mercado Aresta, um dos maiores recintos comerciais da cidade de Nampula. A Polícia da República de Moçambique, em Nampula, registrou durante a semana passada 4 incidentes de viação que causaram a morte de 6 pessoas, vários feridos e avultados danos materiais. A falta de observância das regras elementares de trânsito na via pública foram apontadas como sendo as principais causas dos sinistros. De acordo com o porta-voz da corporação que falava esta segunda-feira à comunicação social, os acidentes que foram registrados em alguns distritos da província tiveram como causas a condução em excesso de velocidade, aliada à inobservância de medidas de segurança durante a travessia na via pública. Tivemos o registro de 4 acidentes de viação durante a semana que causaram a morte de 6 pessoas, causaram 7 feridos graves, 5 feridos ligeiros e 3 danos materiais avultados. Falo de acidentes do tipo atropelamento ocorrido no distrito da ilha de Moçambique e foi apontado como a causa deste acidente a má travessia do peão, que acabou por perder a vida em conexão ao atropelamento. Este acidente ocorreu no dia 22 de setembro de 2019. Tivemos também o registro de um caso de choque entre carro motorizado no distrito de Ribau e foi causado por ultrapassagem irregular por parte do motociclista e o excesso de velocidade por parte do automobilista, que causou a morte de 2 indivíduos e 4 feridos graves e 5 feridos ligeiros, assim como 2 danos materiais avultados nos 2 veículos. Tivemos também um caso de despiste no distrito de Munapo, causado por o excesso de velocidade e teve como consequência 2 óbitos e 3 feridos graves. No período em referência, a Polícia da República de Moçambique, nesta região do país, registrou a ocorrência de 6 casos criminais contra 14 de igual período do ano anterior, dos quais 5 tiveram seu esclarecimento e encontra-se em processo de investigação para apurar a veracidade dos factos e a responsabilização dos implicados. O caso não esclarecido trata-se de um caso de ameaça, onde um cidadão compareceu às nossas unidades policiais e fez a denúncia de um caso de ameaça. No entanto, não conseguiu identificar o indivíduo que proferiu essa ameaça, mas a polícia já está a fazer um trabalho com vista a identificar esse indivíduo através das pessoas que estiveram no local onde foi feita a ameaça e para posteriormente poder se responsabilizar esse cidadão pelo crime que cometeu. Em relação à campanha eleitoral em curso, a corporação entende que o processo está a decorrer de forma ordeira, apesar do registro de alguns casos de ilícitos eleitorais que culminaram com a detenção de 4 indivíduos no distrito de Ribaue. O Secretariado Técnico de Segurança Alimentar e Nutricional avalia de forma positiva o plano de atividades envolvidas durante os primeiros 6 meses do ano em Nampula, no quadro de missão de assegurar e coordenar a articulação de políticas para a garantia da segurança alimentar e nutricional, bem como o desenvolvimento do capital humano. Esta segunda-feira, o órgão reuniu com seus membros instituições públicas e privadas, academias e organismos da sociedade civil para a articulação de políticas e planificação de ações tendentes a intensificar cada vez mais as medidas de combate à desnutrição crónica que afeta principalmente crianças dos 0 aos 5 anos de idade. Estamos aqui num encontro de coordenação provincial que tem essencialmente 2 grandes objetivos. O primeiro objetivo é fazer o balanço das atividades que estão a ser realizadas por esses setores que me referi, de janeiro até setembro de 2019, e igualmente também fazer uma análise em termos de perspectivas dos planos de atividades que estes setores têm para
os 3 últimos meses referentes ao o quarto trimestre neste caso. Portanto, será um dia de encontro, de reflexão entre todas estas partes interessadas. Em termos de atividades realizadas, os órgãos que compõem o Secretariado Técnico de Segurança Alimentar e Nutricional fazem um balanço positivo, o que abre perspectivas animadoras para os últimos 3 meses do ano. De uma forma geral, tendo em conta que nós fizemos os balanços trimestrais também e o balanço semestral, podemos afirmar que, em termos de grau de execução das atividades que cada um destes setores propôs-se a realizar, olhando para aquilo que é o PAMRDC, estes objetivos estão a ser alcançados com um grau de realização satisfatório. Não posso agora aqui afirmar com números exatos, porque o encontro de balanço é que vai nos permitir. Os setores irão falar dos números que se propuseram a alcançar e depois havemos de fazer uma análise mais coerente. Mas, numa forma geral, a avaliação é positiva, tendo em conta aquilo que nós nos propusemos. E aqui também importa-se destacar que este encontro enquadra-se perfeitamente no processo de reforço da capacidade institucional que o CETSAN, de uma forma está a realizar, e, por via disso, nós temos uma avaliação positiva. Para os próximos 3 meses do ano, o Secretariado Técnico de Segurança Alimentar e Nutricional entende que estão criadas as condições para a execução plena das atividades previstas no âmbito da redução da desnutrição crónica na província de Nampula. A Sala da Paz, uma plataforma de observação dos processos eleitorais que coordena as ações dos principais atores políticos, deplora a morosidade dos órgãos de gestão eleitoral na emissão de credenciais para os eleitores, na emissão de credenciais para os observadores das províncias de Nampula e Zambésia. Por sinal, os maiores ciclos eleitorais e onde se registra o maior índice de violência e ilícitos eleitorais. A preocupação foi manifestada esta segunda-feira durante o encontro regional de balanço da campanha eleitoral, que juntou representantes de partidos políticos, órgãos de gestão eleitoral, confissões religiosas, organizações da sociedade civil, da administração da justiça e jornalistas. Preocupa a Sala da Paz alguns aspectos relacionados à demora da credenciação dos observadores nas províncias de Nampula e Zambésia, por sinal, maiores círculos eleitorais e que, de acordo com o mapeamento da Sala da Paz, são os que maior índice de violência e ilícitos eleitorais registram. Isto constitui um dos grandes desafios e um dos grandes constrangimentos, fazendo com que, quase em um mês depois do arranque da campanha, a maioria dos nossos observadores não estejam credenciados e estejam no terreno. Durante o processo, a Sala da Paz constatou o registro de situações de intolerância política entre os partidos intervenientes, o que tem gerado casos de conflitos, principalmente entre membros simpatizantes da Frelimo e da Renamo, causando feridos e destruição de propriedades privadas. Relativamente à questão da existência de sinais visíveis de intolerância política, nota-se que tem gerado casos de conflitos, principalmente entre os membros e simpatizantes da Frelimo e Renamo, causando com isto feridos graves, ligeiros e a destruição de propriedade privada, em particular casas dos membros e simpatizantes dos referidos partidos políticos. Constantes índices de acidentes de viação envolvendo principalmente membros da Frelimo, tendo consequências mortais e feridos ainda, o que chama a reflexão para a observância de medidas elementares de trânsito por parte das caravanas durante a campanha eleitoral. Nota-se ainda a inobservância de medidas de segurança em locais de comícios públicos, o que tem preocupado a Sala da Paz. Apesar destas situações, a Sala da Paz notou com alguma satisfação que os partidos políticos estão a esforçar-se para orientarem as suas atividades de campanha por forma a tornar o processo num momento festivo de partilha de manifestos e interação com os potenciais eleitores. Por aqui o Jornal da Haq TV. Fique bem em continuação da missa leite noite, na companhia da família. Não esqueça de recitar os lares de proteção para si, os seus familiares e toda a casa. Fique bem. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.